Computadores biológicos. Isto parece um conceito de ficção científica, e na realidade ainda é. Mas esta ficção está cada vez mais perto. Alguns cientistas conseguiram construir equivalentes biológicos de alguns dos componentes fundamentais dos computadores modernos. Estou a falar, por exemplo, de armazenamento de informação e de portas lógicas. Comecemos pelo armazenamento. Tenho a certeza que já todos ouviram falar de uma determinada molécula que faz precisamente isso. Armazena toda a informação necessária para construir um ser vivo. E estou a falar do DNA, exatamente. O DNA é composto por pequenas unidades fundamentais, chamadas nucleótidos, que se combinam numa cadeia longa. E existem 4 tipos diferentes de nucleótidos. Os computadores que conhecemos baseiam-se no sistema numérico binário, portanto, só existem zeros e uns. Assim, podemos traduzir os 4 nucleótidos em zeros e uns, de acordo com o código que quisermos, e assim temos uma correspondência entre o código biológico do DNA e o código digital e eletrónico dos computadores. Isto significa que podemos guardar qualquer tipo de informação digital, seja texto, seja imagens, até mesmo vídeo, já foi feito, em bactérias. Incrível. Ok, já vimos que uma célula pode guardar ficheiros, mas pode somá-los? Pode dizer se determinada coisa é verdadeira ou falsa? Talvez possa, através do outro tipo de dispositivos de que vos falei, as portas lógicas. Em eletrónica, uma porta lógica é um dispositivo que recebe um ou mais sinais binários, zeros ou uns, realiza uma certa operação lógica com eles, e esta operação pode ser um i, pode ser um ou, pode ser um não, pode ser qualquer coisa, na verdade, e responde de acordo com o resultado da operação. E este resultado só pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, um 1 ou um 0, que em eletrónica corresponde à presença ou ausência de um sinal elétrico. Os correspondentes biológicos deste tipo de dispositivos, em vez de traduzirem os zeros e uns em corrente elétrica, traduzem-nos, por exemplo, em mais ou menos concentração de uma determinada substância, em mais ou menos velocidade de uma determinada reação química. As possibilidades, na realidade, são infinitas, até porque há vários grupos de investigação a trabalhar nesta área e todos têm uma estratégia diferente. E para que é que tudo isto serve? Excelente pergunta. Podemos, por exemplo, no futuro, vir a ter biocomputadores capazes de patrulhar a nossa corrente sanguínea e de impedir a formação de coágulos ou até mesmo de destruir células cancerígenas. Outros biocomputadores podem estar programados para levar alguns medicamentos até ao sítio exato do corpo onde eles são precisos e mais lado nenhum, por exemplo. E é claro que todos estes dispositivos ainda estão em testes e é preciso muito aperfeiçoamento, mas a partir do momento em que temos estas peças fundamentais na mão, a criatividade é o limite.